Olá pessoal, eu sou a professora Etienne do Instituto Federal Baiano e atualmente sou aluna do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do campus IFBA Salvador. Estou aqui para falar um pouco sobre o trabalho como princípio educativo. E a gente não pode falar desse tema sem nos reportar a obra marxista, a teoria marxista. O Marx analisa o trabalho em duas vertentes. A primeira vertente, uma vertente negativa, em que ele busca o entendimento do que seria o trabalho alienado. O Frigoto nos apresenta um questionamento bem interessante. Como é que pode ser educativo algo que é explorado? Algo que transforma esse processo em exploração da mão de obra. E destaca a importância da não socialização de nós seres humanos como mamíferos de luxo. Já na vertente positiva, o trabalho vincula-se à própria forma de ser dos seres humanos. Nós nos diferenciamos dos demais seres vivos pela necessidade de produzir através do trabalho a própria vida. Antônio Gramsci segue de perto essa análise de Marx sobre o trabalho como transformação da natureza e do próprio homem, como processo de humanização do homem. O Gramsci procura compreender como o homem pode dominar o próprio destino, como pode fazer-se, como pode criar a vida para si mesmo. Ele quer entender esses limites que nos define como produtores de nós mesmos. Já o Demerval Saviani afirma que o trabalho pode ser considerado educativo em 3 sentidos. Ele é princípio educativo na medida que vai determinar, pelo grau de desenvolvimento social atingido historicamente, o modo de ser da educação em seu conjunto. Os nossos modos de produção correspondem a modos distintos de educar, são diferentes. Ele é princípio educativo também na medida em que se coloca exigências específicas que o processo educativo deve preencher, em vista da participação direta dos membros da sociedade. E ele também afirma que o trabalho é princípio educativo na medida que determina a educação numa modalidade específica e diferenciada do trabalho, que seria o trabalho pedagógico. A compreensão do trabalho como princípio educativo, ela perpassa como a nossa percepção de saber e como o saber se relaciona com o processo de trabalho, convertendo-se isso tudo na força produtiva. A relação entre conhecimento e atividade produtiva acontece, lógico, de forma mais imediata no ensino médio. Eu sou professora do campus Teixeira de Freitas, do curso técnico de administração, do IF Baiano, e estou diariamente atuando com jovens entre 14 e 18 anos de idade. Nessa etapa, os jovens estão iniciando a configuração de seus horizontes em termos da cidadania e de vida economicamente ativa. A experiência educativa, nessa idade, nesse período, ela deve proporcionar o desenvolvimento intelectual e a apreensão também de elementos culturais. Ela não tem que apenas pensar a preparação para o mercado de trabalho, esse conceito em que o capitalismo ele é muito forte nesse sentido. Mas a gente precisa propiciar para todos os discentes, esses jovens, essa experiência educativa, proporcionando o desenvolvimento intelectual e essa apreensão desses elementos culturais. Dentre esses elementos estão as características, lógico, do mundo do trabalho, incluindo aquelas que contribuem para a realização das escolhas profissionais. Então, é também no ensino médio que é possível compreender o processo histórico de transformação da ciência em força produtiva por meio do desenvolvimento tecnológico. Então, o acesso ao conhecimento sistematizado vai proporcionar a formação cultural e intelectual, permitindo a compreensão do significado da ciência, da letra e das artes. Então, o ensino médio integrado à educação profissional é essa tentativa de alicerçar o trabalho como princípio educativo, mesmo que a tendência dominante seja de situar a educação no âmbito do não trabalho. E é um apelo que eu faço, não deixemos que a atual conjuntura política e econômica destrua as poucas realizações conquistadas na última década. Não podemos deixar esse processo de travessia para a Politecnia acabar. Seremos seremos resistência sempre. Então, um forte abraço, espero que esse vídeo tenha ajudado a auxiliar o que seria essa ideia do trabalho como princípio educativo.